Procurador, Claro. como o senhor vê atualmente o Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, decisões importantíssimas passam pelo STF, a gente tem acompanhado, nem sempre também satisfazendo boa parte da população. Sim. A gente comentou agora há pouco sobre o julgamento sobre dados sigilosos, a derrota, entre aspas, do Dias Toffoli e, inclusive, um suspiro nas ruas de pedido de impeachment do presidente da Corte. Olha, é uma situação muito delicada, né? Eu observo esses acontecimentos todos com bastante seriedade, com uma certa apreensão, mas nós não podemos nos esquecer que estamos falando da Suprema Corte do país. Em segundo lugar, não podemos nos esquecer que, diferentemente dos membros do Congresso Nacional, os ministros não são eleitos, né? Eles têm uma relação diferente do ponto de vista da legitimidade, da juridicidade, do exercício das funções. Um juiz deve cumprir o seu papel de maneira séria, íntegra e independente. O juiz não deve simplesmente seguir o clamor. Então as pessoas saem nas ruas com bandeiras dizendo não quero mais pagar o imposto de renda e os ministros vão revogar as leis que exigem, que impõem esse pagamento. Não funciona assim. No entanto, me parece que nós precisamos repensar uma série de aspectos do Supremo. Por exemplo, eu vejo que em países como a Alemanha, em que tem o mandato para os ministros do Supremo, funciona muito bem. Eu acho que uma escolha que é política, a escolha do ministro é política. O presidente indica, há uma sabatina, né? E depois existe a nomeação até a aposentadoria, né? Eu penso que, na lógica da alternância do poder, seria muito interessante o mandato. Seria muito interessante que... Desculpe interromper, procurador, existe alguma iniciativa nesse sentido? Algum projeto de lei tramitando no Congresso? Existem PECs, já há muitos anos há este debate. Não só em relação a instituir o mandato, assim como mudar a forma de escolha, desconcentrando o poder de escolha. Também acho que poderia ser uma ideia interessante, saudável, como você tem a Corregedoria do Senado, a Corregedoria da Câmara, poderíamos ter uma Corregedoria do Supremo, não para revisar decisões, obviamente, mas para uma série de questões inerentes ao controle do poder, poderíamos ter um dos ministros cumprindo este papel. Agora, o que eu penso, olhando um pouco esses problemas que a Adriana levantou, um magistrado, ele é aquele que interpreta a vontade abstrata do legislador? Sim. Mas ele não pode fazer isso com a frieza de alguém que vive numa torre de marfim isolada do mundo, isolada da realidade. Quando uma lei é interpretada, você tem que fazer isso à luz da nossa realidade. O Brasil é um país com peculiaridades conhecidas. É um país em que a impunidade prepondera. É um país com imensas desigualdades, com o problema do desemprego. O magistrado deve estar atento a tudo isso? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Se eu sou promotor e recebo um pedido de falência de uma empresa que tem dezenas de milhares de funcionários, eu vou olhar friamente o texto da lei ou eu preciso olhar a repercussão de uma tomada de posição? Óbvio que eu tenho que olhar isso, né? Eu não vou descumprir aquilo que a minha consciência manda, mas eu preciso me sintonizar em relação às consequências. Eu me refiro, por exemplo, a essa decisão sobre a segunda instância, né? A meu ver, o Supremo decidiu mal. Eu respeito os ministros, mas o Supremo decidiu mal. O mundo democrático ocidental prende para cumprir pena após primeiro ou segundo grau, né? Eu penso que essa decisão não foi. Com todo respeito, existem interpretações possíveis aí, e o direito é uma ciência interpretativa. É diferente da medicina, estava aqui o Davi Wipp, é diferente da engenharia, em que tudo é baseado nos fenômenos, no empirismo, aqui a interpretação.